Eu vou contar uma história para vocês, e quem me conhece sabe que eu adoro compartilhar as narrativas aí de coisas que eu vivi. E teve um caso que me marcou muito, que foi uma paciente com câncer, que ficou internada na UTI. E a principal pessoa que ficava com ela do núcleo familiar era a irmã. Ela não tinha filhos, ela não era casada, e o vínculo fraternal era muito, muito grande entre as duas, né? Eu lembro que a primeira vez que eu entrei no quarto para ver essa paciente, ela estava num quadro confusional e um pouco inquieta, um pouco agitada, e a irmã estava sentada numa cadeira do lado com a feição muito fechada. E quando eu entrei no quarto, eu examinei ela, eu fiquei um tempo maior ali, eu coloquei a minha mão em cima do peito da paciente, eu fui falando de uma forma calma, lenta, tentando acalmar, fui fazendo algumas perguntas mais tranquilas, né? E a irmã ficou só me observando assim de lado, tentando entender o que estava acontecendo. E aí fiquei um pouco em silêncio dentro do quarto, né? E isso é uma das coisas que muitos pacientes param e falam assim: nossa, mas doutora, você não está com pressa de sair do quarto? Eu falo: não. Por que eu tenho que estar com pressa de fazer algo que é tão importante, né? E aí, antes de sair do quarto, né, como eu tinha visto ela ali com algum grau de sofrimento, eu tentei me aproximar dela e eu falei assim: a senhora já saiu para comer, já foi jantar, você precisa de um cobertor, né? Eu falei: puxa, às vezes é tão desconfortável passar a noite ali na UTI dentro de um paciente, junto com um paciente que já está, né, com uma doença progredindo, e aí você às vezes não tem um acolhimento, não tem um conforto, não tem algo que te aqueça, né, que te acalente ali. E ela parou e olhou assim para mim e falou: não, eu tô bem, tá tudo bem. E aí eu falei: tá bom, se você precisar de mim, pode me chamar, eu tô aqui vendo outros pacientes, mas eu tô aqui à disposição. E aí eu não vi mais essa paciente, eu acabei não indo para essa mesma UTI, fiquei um tempo sem vê-la, e depois de umas 3 semanas eu reencontrei ela internada num outro setor do hospital. E logo que eu cheguei, assim, a história que estava rodando, para exemplificar para vocês, a história que estava rodando dentro da UTI, dentro do grupo, era aquela irmã é um problema, ela só está causando, ela está arredia, ela está causando intriga, tá dando trabalho demais, está difícil, não está dando mais. E era essa história que eu recebi assim que eu cheguei para assumir o meu plantão, né? E dentro dessa trajetória, né, por que aprender a comunicação foi tão importante? Porque eu aprendi um olhar diferenciado, que eu recebo algo da história dos outros, mas não necessariamente aquilo cabe para mim e serve para minha relação com as pessoas. E tem algo que eu recebo e eu abro uma página em branco para começar uma nova história com aquela família, né? Eu não carrego comigo tudo que eu recebo do outro, né? Aquilo foi simplesmente a percepção e a vivência, a experiência do outro. E aí eu entrei no quarto para examinar a paciente, né? E a irmã dela estava lá. E aí ela olhou para mim e falou: nossa, eu falei: se a senhora lembra de mim? Ela falou assim: claro que eu lembro. Eu lembro que você não teve pressa de sair do quarto, eu lembro que você ficou um tempo maior ali com a mão na minha irmã, tentando acalmar ela. E aí eu examinei ela, conversei com ela um pouco. E naquele dia não era eu que estava no cuidado direto, mas eu passei no quarto para visitar a paciente e eu fui lá para conversar com a irmã dela, né? E a gente conversou um pouco, ela me falou um pouco mais da vida, de como estava sendo, né, essas últimas semanas, da evolução da doença, dos momentos em que a irmã já não tinha mais tanta percepção da realidade, como era interagir com ela quando a confusão ficava mais intensa, quais eram as dores, né? E tudo que eu podia fazer ali naquele momento era ouvir ela, era oferecer a minha escuta mais amorosa, mais aberta, né? Eu não estava ali para necessariamente resolver um problema, porque algumas coisas dentro da evolução e da condução, elas não eram modificáveis, mas a minha presença para a irmã e com a minha escuta, né, realmente plena, para tudo que ela precisava me dizer, ela estava ali. E aí eu saí, eu continuei no meu trabalho, com as minhas outras funções. E aí, no momento mais tarde, o meu colega de plantão, ele foi chamado no quarto, né? Essa irmã que estava ali, ela chamou ele, ela falou: eu quero conversar com ele. E no meio da madrugada, a gente já fica mais cansado, a gente às vezes está, né, com uma tolerância diferente, e ele falou: o que ela quer comigo agora?
eu já fui lá 2 vezes, por que eu tenho que ir de novo? E aí eu só respirei assim, falei para ele, só vai de coração aberto. Eu não sei o que ela tem para falar para você, mas considera que a irmã dela, que talvez seja uma das pessoas que ela mais ama no mundo, está partindo e ela não sabe como lidar com isso. E não necessariamente ela quer que você faça algo, porque não é sobre fazer algo, é sobre você só estar lá presente ao lado dela. E talvez ela te diga alguma coisa que faça sentido, talvez ela te diga algo que não faça sentido. E você não precisa fazer nada com isso, só precisa receber. Então vai de coração aberto e escuta ela. E aí ele respirou fundo e falou assim, tá bom, eu vou lá falar com ela. E aí ele saiu e foi falar com a irmã. E aí depois de um tempo ele voltou e eu falei, e aí, como foi? E ele falou assim, foi bom. Foi bom porque ela não foi reclamar de nada não, ela só queria falar de algumas coisas ali que estavam acontecendo e no fim tudo fez sentido para mim e eu realmente me abri para ouvir ela. Eu falei, Lendas, e aí isso me fez pensar muito assim, quantas vezes a gente antecipadamente já entra numa resistência, entra num desconforto que é desnecessário. E eu vejo isso acontecendo dentro das nossas relações, né? Constantemente. A gente já antecede o evento porque a gente não gosta, porque uma interação prévia foi, de alguma forma, impactou de forma negativa em mim, porque eu carrego essa referência e uma certa forma de ouvir os outros na minha vida, e eu não consigo estar com uma presença amorosa, limpa, disponível para o outro. Então eu não consigo nem receber o que aquele momento tem a me trazer, a me oferecer, porque sempre é uma troca, né? Esses momentos são grandes trocas. Então esse caso, né, das 2 irmãs, ele foi muito marcante para mim e para essa pessoa que estava ali trabalhando comigo naquela madrugada, porque nos fez de novo perceber a grandeza de estar disponível, presente para um ser humano, não importando qual é o conteúdo do que ele tem a dizer, mas sabendo que para ele, naquele momento, aquilo é talvez o ato mais generoso que ele pode receber do nosso trabalho. Eu quero complementar que depois de uns 2 dias, essa paciente ela veio a falecer, né? E o momento ele foi calmo, ele foi de mansidão, ele foi muito acolhedor, porque uma resistência, uma dureza se quebrou naquele momento em que ela recebeu, que essa irmã recebeu aquela atenção e aquela presença do médico que estava ali naquele momento à noite, né? E isso não é algo exclusivo do momento da morte, isso não é algo exclusivo de um momento em que um evento desses, né, com uma doença grave está acontecendo dentro do hospital. Esse é só um exemplo que ele se reflete em vários momentos da nossa vida. Então para observar dentro da sua vida quantas vezes a gente evita de estar presente, evita de entrar numa conversa porque a gente quer dominar, a gente quer controlar, a gente quer que a pessoa seja aquele algo que ela não é, e tudo vai gerando certo desconforto, certa tensão. E experimenta se colocar dentro das situações, dentro das conversas, a partir desse lugar entregue, desse lugar generoso, desse lugar de que, tá bom, eu tô aqui, eu não vou controlar o final, eu não vou controlar o desfecho, eu não vou controlar qual vai ser o resultado disso tudo, mas eu estou aqui para interagir de um lugar em que eu sou ser humano e tem um outro ser humano na minha frente, né? Esse é um dos grandes aprendizados que a Cor traz. A gente se tornar presente para a grandeza do ser humano, entendendo que embora a gente tenha papéis e funções, sim, né? Lá no hospital, paciente, médico, em casa, às vezes você como mãe e filho, ou como marido e mulher, como parceiros, mas que para além disso, dos papéis que a gente exerce um com o outro, somos seres humanos interagindo com outro ser humano que tem a necessidade, e todos temos, isso é universal, necessidade de conexão, de união, de
pertencimento, de afeto, de buscas e encontros. E esses são os grandes pilares que a gente tem dentro da Core.